nós temos mesmo de concreto, naquela época, é o que já tem no Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento foi sendo formado nas cartas de Paulo, na sua maioria, e durante a história da igreja, a partir do quarto século, a gente teve um material ficando mais robusto, pensadores, bispos, teólogos, começaram então a elaborar alguma coisa nesse sentido. Hoje nós iremos falar propriamente da doutrina. Aprendemos que a palavra teologia é uma palavra grega, né? Nós temos aqui angel, em grego não é G, é Geligato, que significa anjos, e logia, estudo. Sempre essa palavra logia significa estudo, sempre, né? E aqui aos pontos nós iremos abordar durante a aula e mais alguma coisa que a gente puder acrescentar, está aí adiantando. Então vamos lá. O que é que a Bíblia diz sobre esse assunto? Primeiro, não é propósito da Bíblia tratar desse assunto. A Bíblia não tem nenhum capítulo reservado para explicar os anjos são assim, 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 eles foram criados assim. Não há um livro na Bíblia separado só para explicar sobre isso. Então, não era propósito do Espírito Santo, a inspirar os seus autores, a escrever um livro específico sobre o tema. Então, algumas menções nós vemos no decorrer da exposição dos livros da Bíblia, alguma coisa a gente vê pontuando, falando sobre eles, mas não um livro especificamente falando sobre anjos e demônios, qual foi o propósito criados e como eles atuam. Então, não era propósito da Bíblia. Se alguém perguntar qualquer coisa aos irmãos, vocês já vão preparando uma resposta na sua mente. E se algum dia alguém perguntar, sempre é controvérsia no mundo teológico. A teologia é uma ciência e ela não é uma ciência exata. A teologia não é uma ciência exata, como matemática, como área de exatas, porque sempre tem alguém que pensa diferente. Então, aqui vocês estão ouvindo eu falar um posicionamento, certamente vocês ouvirão outras pessoas falarem outras coisas, ou acrescentarem, ou condenarem tudo que eu falar. Então, não é uma ciência exata. Como diz o ditado popular, cada cabeça é uma sentença, né? Cada cabeça é um mundo. Então, o mesmo versículo, para um pastor pode ser uma coisa, para outro pode ser outra. Então, quem é que vai estar com a verdade na interpretação? Aí, cada estudante de teologia pegar a informação de ambos os pastores, ou de vários pastores, e começar a examinar de conta própria. Então, é por isso que eu falei na aula passada, esse negócio do PF é para a escola dominical, para estudo discipulado. Quem está no seminário vai ter que aprender a fazer sua própria comida, a pegar a informação e começar a trabalhar nela, para não receber tudo que eu falo aqui. Não, peraí, pastor, isso aqui, se eu pesquisar direitinho aqui, eu não quero receber pronto e engolir não. Eu vou botar o meu tempero aqui, está salgado mais, botar uma águazinha aqui para melhorar, então assim vai, até que vocês, bateu com o que o pastor disse. Não bateu não, mas bateu com o que o meu pastor falou, com o meu professor falou. Aí você vai estudando e vai buscando mais informação. Mas aqui é o pontapé inicial. Então vamos lá. Quem são os anjos? Primeiro eles recebem esse nome no original, que a nossa Bíblia, como é em português, ela foi traduzida inicialmente do original grego. A Bíblia foi escrita em quantos idiomas? Quem lembra? 3, né? Hebraico, grego e aramaico. O Antigo Testamento em hebraico, com algumas porções de aramaico, né? E o Novo Testamento em grego. Então, o Novo Testamento em grego. Grave bem isso, isso é sua importância. Ao traduzir João Ferreira de Almeida, ao traduzir para o latim, depois do latim veio para o português. Jerônimo traduziu a Bíblia da Igreja Católica. Ao traduzir Ângelos,
virou anjo, né? Ângelos, e depois do português de Portugal, anjo. Então, nós temos isso. Então, esse nome, ele representa o que no Antigo Testamento, em hebraico, significa mensageiro. Então, a palavra em hebraico, no Antigo Testamento, malak, significa mensageiro, em grego, é ângelos. E aí é o mesmo sentido de mensageiro. Quando vocês ouvirem a palavra anjo, o propósito é aquele que é portador de uma notícia. É o portador de uma informação, ou mensageiro. Esse é o significado literal da palavra anjo. E aqui tudo bem, né? Então, se alguém perguntar o que significa a palavra anjo, você já sabe. E tanto no hebraico como no grego, significa mensageiro, portador de boas novas, né? Ou de boas notícias, portador de uma notícia, seja ela boa ou má, né? Então, é mensageiro. Esse é o significado. Bom, são seres espirituais. São seres espirituais. E como seres espirituais, eles foram criados, né? Então, é o ponto 2 aqui. Eles foram criados. Se eles foram criados, isso quer dizer que eles não existiam, né? Falamos na aula passada que eles não existiam. A Bíblia não diz em que época eles foram criados. Apenas fala que eles foram criados. Alguns autores dizem que Deus criou os anjos no mesmo momento do primeiro dia da criação. Quando diz o texto, e a terra era sem forma e vazia, existem autores que vão dizer que nesse período Deus também criou os seres angelicais e depois passou a criar a terra, né, o planeta Terra. Mas isso não é unânime. Isso é um autor que diz. A grande maioria acredita que Deus criou os seres angelicais em um período anterior que nós não sabemos quando. Não há, é apenas inferência. O que é que nós temos de exatidão na Bíblia? É Gênesis 1 em diante, não é verdade? Está registrado. Qualquer coisa que a gente pense antes disso é só especulação, porque não tem nenhum documento escrito na Bíblia. Mas a inferência do texto, ela não é uma ferramenta inválida. Se a gente pensar bem, mesmo inferindo, a gente pode chegar a conclusões que são verdadeiras. Por exemplo, se Deus criou todas as coisas, houve um período que elas não existiam. Então houve um período que Deus estava só. Se passou a existir, quer dizer que antes não? Não é verdade? É a lógica, né? A lógica, né? Se Deus criou, isso quer dizer que não existia. Se não existia, quer dizer que houve um período onde Deus estava só. É o que alguns autores chamam de a solidão de Deus. O primeiro autor teólogo a falar isso foi A.W. Pink, onde ele fala sobre a solidão de Deus. Não existia céu, Deus não precisa de céu, não existia trono, não existia serafim, não existia nada. Era só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sozinho, mais nada. Então Deus não precisava criar nada, não é verdade? Porque Ele não precisa. Nós, as criaturas aqui, precisamos dele. Então Deus, por um propósito, ninguém sabe, mas um bom propósito, já que tudo que Deus faz é bom, Deus, no seu bom propósito, resolveu criar as coisas. Pela lógica da criação, Ele teria que criar um lugar, que a gente chama de céu. Ele não precisa de céu para existir, mas Ele criou por causa das suas criaturas. Daí depois do céu criado, o céu espiritual, Ele criou os seres angelicais. E aí, passo a passo, a criação, o plano de Deus vai dando forma, vai criando forma. Depois do ser mundo espiritual ser criado, aí ele passa então a criar o mundo material. Aí quando ele cria o mundo material, os seres espirituais já existiam. Nós falamos na aula passada que quando Adão está no jardim, quem é que aparece? O tentador, né? Então,
O anjo que era perfeito já tinha caído, já tinha acontecido a queda angelical, para ele aparecer já como diabo, como Satanás no jardim. A gente sabe que a serpente era Satanás, porque em Apocalipse 20, 21 diz: a antiga serpente, né, Satanás, que engana as nações. O próprio texto faz referência a Gênesis, chamando de antiga serpente Satanás. Então veja, o mundo espiritual já existia quando o mundo material foi criado, e o diabo já era diabo naquela época. Alguma dúvida aqui? Então veja, não tem nada escrito, mas por inferência a gente pode deduzir que foi assim que aconteceu e tem lógica para isso, né? Não há nenhuma contradição bíblica em afirmar isso. Ok? Alguma dúvida? Não, habitar não. Ele apareceu no jardim. Ele já estava no céu. Quando a gente fala da queda de Satanás, né? A queda de Satanás, a gente vai ver isso mais adiante. Né? Mas assim, já tinha acontecido a revolução, né? A gente vai chegar lá. Vamos falar primeiro das coisas boas, mas vamos falar também do mal, né? Vamos lá. Então eles foram criados, né? Se eles foram criados com um propósito. Agora perceba bem, existe qual foi o propósito da criação desses seres angelicais? O que é que Deus tinha em mente ao criá-los? Existe uma teologia católica, porque existem várias teologias. Tem a teologia evangélica, tem a teologia católica e assim vai. Alguns teólogos católicos falam que os anjos são tipo co-irmão dos homens. A diferença é que eles são perfeitos e nós estamos ainda em estado de imperfeição. Mas quando estivermos lá, iremos habitar junto com eles e seremos iguais a eles. No sentido de seremos irmãos. Mas não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. Mas eles foram criados com um propósito. Ora, se a palavra anjo significa mensageiro, tanto no hebraico como no grego, a função dele é bem clara. O propósito deles é o auxílio dos filhos de Deus. Falei aqui na aula passada que todas as coisas que Deus criou foi falando, não é verdade? Deus dizia haja e passava a existir, haja chuva, haja firmamento, e as coisas passaram a existir. Só que com o ser humano foi diferente. Deus fez, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E a imagem e semelhança de Deus, eu falei na última aula, que não é a aparência física, não é? A imagem e semelhança de Deus é algo espiritual. É o que nós temos de atributos que Deus tem também. Vocês estão lembrados disso? Lembrados, né? Então, só recapitulando, a imagem de Deus em nós não é a aparência física, porque Deus não precisa de olhos para ver, sim ou não? Deus precisa de nariz, Deus não precisa de boca, Deus é espírito, Ele não precisa de uma aparência para existir, né? Porque se Deus tivesse aparência física, tivesse olhos, boca e nariz, e a Bíblia diz que ele nem o céu do céu contém ele, que é tão grande, que tamanho seria esse olho, que tamanho seria esse nariz, não é? Então, esse ser espiritual, ele se encarnou através do seu Filho Jesus e tomou uma aparência humana para se relacionar com a gente, porque ninguém suportaria vê-lo como ele é pura glória. Ele habita em luz e somente inacessível. Então ele se revela através de Cristo. Através de Cristo nós vemos o Pai. Até aqui tudo bem, né? Então através de Cristo, a imagem e semelhança não é na aparência, mas é em amor, em misericórdia e
nós temos, né? Em ira, nós nos iramos, sim ou não? Deus também se ira, sim ou não? A diferença é que a ira de Deus é contra o pecado. E a nossa ira, ela é seletiva, é por vaidade nossa, por coisas que a gente acha que é errado, nos iramos uns com os outros. Mas a gente sabe, quando a Bíblia diz que Deus irou, a gente entende isso. A gente entende quando a Bíblia diz que Deus amou, porque nós sabemos o que é amar. Imperfeito, mas sabemos. Então, esses atributos que Deus tem, na teologia a gente chama de atributos comunicáveis. São coisas que Deus tem e compartilhou com a gente. Os anjos não têm. Só nós temos. Então, nós somos diferentes dos anjos. A nossa possível a nossa possível identificação com os anjos seria porque saímos da mesma fonte, Deus. Só que nós somos feitos de uma maneira especial. Mas o propósito deles, eu vou relatar aqui, se vocês quiserem anotar. Algumas referências, quem tiver Bíblia ou puder acompanhar no celular, vocês vão lendo os textos, tá bom? E se tiver alguma pergunta, pode fazer. Veja 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 52. Na realidade, a gente vai ler o 40, 1 Coríntios 15, do 40 a 44, depois o versículo 52. Veja aí, primeiramente, o versículo 52, por favor. Quem achou, pode ler. Em um momento, em abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão no corpo deles, nós seremos transformados. Olha, eles são seres espirituais, e como seres espirituais, seus corpos são espirituais. Mas a Bíblia nos diz que nós, quando formos arrebatados, encontraremos com Cristo e teremos o nosso corpo transformado. Então, o nosso corpo será semelhante ao corpo dos anjos? Não. Paulo ele fala nos versículos anteriores, versículo 40 a 44. E aí, Ivan? A corpos celestes e também corpos terrestres. Contudo, o esplendor dos corpos celestes é um, e dos corpos terrestres é um. Um é o esplendor do sol, outro da lua, outro das estrelas. Cada estrela tem o seu próprio esplendor. Assim será a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado no corpo natural e ressuscita no corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Nós receberemos corpos transformados. E os nossos corpos não irão se assemelhar de forma alguma aos corpos dos anjos. São seres espirituais. Agora, olha bem, mesmo ele tendo corpos espirituais diferentes dos nossos, porque nós teremos um corpo glorificado, esses corpos espirituais, eles atuam nos dois planos, no espiritual e material. É interessante a gente perceber isso quando a gente lê a Bíblia. Os anjos apareciam tanto nos seus corpos glorificados, vamos dizer assim, né, espirituais, com grande poder, como também eles apareciam como forma humana. Então, os anjos, com a autorização de Deus, eles apareciam aos homens ou na forma glorificada, ou glorificada não, né, na forma espiritual, como realmente são, ou então uma forma física. Veja aí Gênesis 18, um episódio interessante que aconteceu. Gênesis capítulo 18. Eu
quero ler isso aí com vocês. Depois apareceu-lhe Abraão, o Senhor, nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Ora, o versículo começa dizendo que depois apareceu-lhe o Senhor para Abraão. Deus apareceu para Abraão. Versículo 2: e levantou os olhos e olhou. Abraão levantou os olhos e olhou. E eis 3 varões que estavam de pé junto a ele. O versículo inicia dizendo que o Senhor apareceu a Abraão. E quando Abraão levanta os olhos, ele vê 3 homens, 3 varões, homens, mas era o Senhor que estava, uma forma humana. Versículo de número 2: e levantou os olhos, olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. Então eles estavam numa forma humana, na aparência humana. Abraão não reconheceu que era o Senhor, porque era costume do anfitrião honrar seus visitas, dobrar, prostrar e pedir que entrasse em suas casas. Versículo número 3: e disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Versículo de número 9: e disseram, perdão, vou ler o versículo anterior, versículo 6, versículo 5, perdão, versículo 4: traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, esse primeiro pão, para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram: assim fazes como tens dito. O texto prossegue: e Abraão se apressou em ter com Sara, e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz bolos. Versículo de número 9: e disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la aí está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele, e era Abraão e Sara já velhos, diante da idade, e já havia Sara cessado o costume das mulheres. Versículo 12: assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho? E disse o Senhor, versículo 13, a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Olha que texto tremendo. O Senhor aparece acompanhado de 2 seres espirituais. A gente sabe que desses 3 que apareceram, um era o Senhor, diz o texto, né? É tanto que a palavra Senhor está maiúscula. Na tradução é para Adonai. Então era o Senhor que estava ali. Era Jesus que estava ali. Jesus apareceu no Antigo Testamento várias vezes, mas ele só tomou corpo em Novo Testamento. Era o Senhor. Era o Senhor. Jesus sempre existiu, não com esse nome, né? O Filho de Deus sempre existiu. Agora, quando ele nasceu, que ele recebeu o nome, o anjo disse: chamarás o teu nome de Jesus. Ele passou a ser chamado Jesus ali. Mas aí era corpo segunda pessoa da Trindade que estava lá. Mas aí era no corpo de carne ou espiritual? É isso, se materializou. Então é isso que a gente está falando agora, né? Os seres espirituais, os anjos, até os anjos se materializam, tomam forma humana. E foi isso que aconteceu aqui em Gênesis 18. Só que desses 3 seres que se materializaram, um era o Senhor. Por que eu sei que é o Senhor? Primeiro, o texto diz no versículo 1, que o Senhor apareceu, mais 2 varões, 3,
E um desses sondou a mente de Sara. Por que Sara riu? Por que Sara duvidou? O anjo não sabe o que você pensa. Então, se um desses três que estavam ali soube o que Sara estava pensando, então um desses três era o Senhor. Onisciência. Então, nem demônio nem anjo sabe o que nós pensamos, mas Deus sabe. E se um deles descobriu, vamos dizer essa palavra brasileirada, se um deles percebeu o que Sara pensou, era Jesus ali. Era o Senhor ali. Mas o que eu quero que vocês entendam, os anjos estavam na forma humana, comeram o bolo, comeram a carne que Abraão preparou, recebeu como hóspede na casa. É por isso que o escritor aos Hebreus, ele diz que muitos santos receberam anjos em suas casas e não sabiam, porque tomaram a forma humana, comiam e bebiam. Abraão ainda lavou os pés dele. Percebe? Eles podem tomar forma. Professor, pergunta. E qual a diferença do corpo espiritual dos anjos para o corpo dos que vão ser arrebatados, né? Transformados, glorificados? Qual a diferença? Joelson. Joelson perguntou qual a diferença do corpo dos anjos para o corpo de nós que seremos arrebatados, teremos um novo corpo. Nosso corpo será semelhante ao corpo de Cristo. Alguns entendem que a passagem da grande ceia que haverá no céu, as rodas do Cordeiro, alguns entendem que ali é literal, vai acontecer que a gente vai comer e vai beber, vai participar da ceia, baseado na última ceia que Jesus disse: essa é a minha última ceia, não beberei mais do fruto da vida até que venha o reino do meu Pai. Então Jesus fez uma promessa que haverá uma ceia e Ele mesmo vai lhe servir. Se haverá uma ceia, haverá comida. Se haverá comida, nós iremos ingerir. Isso quer dizer que não é que nós teremos estômago, intestino, mas como os anjos, como Abraão, comeram, provavelmente a gente vai ter mais ou menos essa graça de comer. Não sei como. A Bíblia não entra em detalhes. O fato é que o nosso corpo é diferente do corpo dos anjos. Os anjos são seres espirituais. Nós somos corpo, alma e espírito. Eu não sei se é a crença também da igreja, né? Glória. É para não entrar em choque, né? Eu já entrei em bibi por causa disso. Mas a fé, a maioria da fé cristã, é que nós somos compostos de corpo, alma e espírito. E os anjos não têm corpo. Então, eles não têm uma das partes que nós temos. Mas um corpo semelhante ao de Cristo não seria também um corpo espiritual, não? Glorificado, era palpável. No céu, Jesus vai permanecer com as mãos fradas, o laço furado. Mas então, é um corpo. Não seria espiritual também, não? Espiritual, porque é em outra esfera de vida, né? Não é mais nessa, limitada. Mas um corpo transformado, um corpo glorificado. Que a Bíblia também não entra em detalhe, apenas diz que é um corpo glorificado. Porque é muita coisa. Que não vai estar passivo às dores dessa vida, às limitações dessa vida. Um corpo perfeito. Acho que ambos se assemelham no sentido de serem espiritual. Né? E a nós é dada uma graça maior. Só que tem uma diferença, né? Uma diferença, é por isso que eu citei o texto de 1 Coríntios 15, do 40 em diante, porque ainda que haja muitos seres, cada um com sua glória. A glória dos anjos, a glória dos homens, cada um é o mesmo a criatura, mas com glórias diferentes. Glórias diferentes. Paulo ele fala ainda mais nesse texto, ele diz que os animais também possuem a sua natureza, os homens também, mas um é a glória do animal, outro é a glória do homem. Percebeu que, pegando esse gancho, nós somos diferentes dos animais com uma diferença apenas. Os animais têm corpo, nós temos corpo. Os animais têm alma, sim ou não? Nós temos alma. Mas eles não têm a alma capacitada como a nossa. Por quê? Porque ele, para ser uma alma vivente, para ser uma pessoa, tem que ter vontade,
intelecto e emoções. Vontade, o animal tem. Né? Ele tem emoções, tem, ele fica triste e fica alegre, é o animal. Mas ele não tem intelecto, ele não cria um celular, ele não cria um foguete, ele não cria coisas. Já o homem faz. Então é o mesmo ser vivente, mas com glórias diferentes. Paulo naquela época, ele não tinha um conhecimento científico, mas inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: a glória do animal é uma, a glória do homem é outra. Ambos são criaturas, mas um é mais dotado de graça do que o outro. Então perceba, assim também somos nós em relação aos anjos. São seres espirituais, mas com uma glória diferente. Glórias diferentes. Da que Deus nos fez. Professor, o senhor crê nessas aparições materializadas? Está na Bíblia. Tem que crer, senão a gente tem que descrer na Bíblia, né?